A paz do nosso Deus, né? Estamos aqui para gravar mais um texto da Sagrada Escritura. Vou orar. Amado Deus, vem estar conosco, nos abençoando, guardando, dando entendimento e sabedoria de tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler Romanos 8, de 1 a 17. Nenhuma condenação ou pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que aceitam Jesus e guardam os seus mandamentos. Porque a lei no Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado, da morte. Por que Paulo está dizendo aqui que porque a lei do Espírito, né? Porque quando nós conhecemos a lei, a gente passa a fazer a vontade de Deus, né? Ali, em Cristo Jesus, né? Te livrou da lei do pecado e da morte. Por que a lei não livrou da lei do pecado e da morte? Porque quando nós aprendemos que não devemos matar, adulterar, roubar, que devemos guardar o quarto mandamento, várias outras coisas, então ali ele tira a gente da morte, porque a gente passa a guardar e obedecer os mandamentos de Deus. Porquanto que for impossível a lei no que está enferma pela carne, né? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante do pecado, em efeito, condenou Deus a carne e o pecado, né? Então aqui Paulo está dizendo, né, que portanto que foram imposto ali a lei, né? A lei foi imposta no que estava enfermo, que estava em pecado ali, né? Pela carne, fez Deus enviando o seu próprio Filho Jesus. Então Deus ele enviou Jesus. Ele foi o único ser que reencarnou, nasceu e viveu e passou por todas as tentações que nós passamos. Mas Jesus, ele nunca pecou, né? Ali. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei, ela se cumprisse em nós, que nós devemos guardar a lei, né? Que ela cumprisse em nós segundo a que nós andemos segundo, que nós não andemos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. A carne é quando nós cometemos pecado, né? Segundo o Espírito, quando nós obedecemos a Deus. Porque os que se inclina para a carne, cogita-se das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, cogita pelas coisas do Espírito. Então, se nós for fazer a nossa vontade pecaminosa, nós só cometemos erro, mas quando nós buscamos a Deus, né, nós livramos de muitas coisas erradas. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida. Então, o pendor da carne, quando nós fazemos a vontade da carne, dá para a morte, e como nós fazemos a vontade de Deus, dá para a vida e paz. Pois isso, o pendor da carne, é a inimizade contra Deus, pois está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, quando nós aqui, né, por isso, né, que está dizendo aqui Paulo que a inimizade contra Deus, né, pois não está sujeita à lei de Deus, né? Então, quando está com inimizade contra Deus, fazendo tudo quanto é coisa de errada, nós não estamos sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque quando nós estamos em pecado, nós não guardamos a lei, mas quando nós a conhecemos, sim, né? Portanto, quem estão na carne não pode agradar a Deus, né? Então, está na carne o pecado ali, não pode agradar a Deus. Porém, não estar na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando os mandamentos de Deus, a vontade de Deus habita em nós, nós obedecemos a lei. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós não temos o Espírito de Cristo, não pregamos aquilo que aprendemos, não guardamos os mandamentos de Deus, não estudamos as palavras de Deus, não tem o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus. Porém, Cristo está em nós, em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito da vida por causa da justiça. Então, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas a justiça de Deus é a vida, né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, se habita em nós o Espírito de Deus, né, que é Jesus Cristo dentre os mortos, que ele ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, verifica também o vosso corpo mortal, né, que é Deus. Deus, ele ressuscitou Cristo dentro dos mortos, e por meio de seu Espírito é que em vós
habita. Então, através do Espírito de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, é que nós devemos habitar, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos, mas viver segundo a carne, né? Então, aqui está dizendo Paulo que assim, pois, irmão, somos devedores, não à carne, como se contagiados, mas viver segundo a carne. Porque se viveste segundo a carne, caminhar para a morte, mas se então se nós fazer a vontade nossa de pecado, nós estamos caminhando para a morte, né? Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente viverei. Então, quando nós conhecemos a verdade ali e fazemos pelo Espírito de Deus, né, a vontade de Deus, nós viveremos, né? Pois todos que estão guardados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez, né? Então, nós não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez, né? Atemorizado, mas recebeste o espírito de adoração, né? Adoração. Então, nós recebemos um espírito para poder adorar a Deus, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica como o nosso espírito. Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então, o próprio Espírito ali, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiro de Deus e do Cordeiro, como Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, aqui Paulo está dizendo, né, que se nós somos herdeiros dele, né, de Deus, nós também somos herdeiros do Cordeiro, e que com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, né? Vou tentar ler aqui, gente, porque está um pouquinho escuro, acho que vocês perceberam, né? A boa notícia para aquele que segue a Jesus e obedece os seus mandamentos é que ele não deve temer. A condenação que está em Cristo significa a vida moldada à imagem e semelhança de Deus. Eu observo a orientação de sua palavra, vivendo segundo o Espírito, segundo a carne. Romanos 8:4. Qual é a norma pela qual desejamos ser julgados? Fica lá em Tiago 2:10 a 12, né? Deixa eu ler aqui. O Espírito Santo também transforma a vida de pessoas que aceitam Jesus e a sua verdade e dá poder àquele que crê para que tenha uma vida vidoura e obediência à palavra de Deus. Ele também concede o fruto do Espírito e capacita para uma vida de serviço conforme aos dons espirituais. Fica lá em 1 Coríntios 13, 4 a 11, né? E 14, Efésios 4, quer dizer 11 e 14. A salvação depende de nossas boas obras. Efésios 2, verso 8 a 10. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Vou agradecer. Querido Deus, graças a ti damos, Pai, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.